Olá, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Marisa Cadoac, psicóloga sistêmica, estreando o programa Mais Saúde aqui na TVBC. Eu quero estrear esse programa falando de um tema muito importante por estarmos no mês do Setembro Amarelo. E nós vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam, seja por transtorno depressivo, transtorno de ansiedade e todas as outras dificuldades que se apresentam no dia a dia de cada um de nós. Por que eu digo nós? Porque nós também temos os nossos problemas, basta ser humano para termos problemas para resolver. E hoje eu quero trazer uma convidada muito especial, que é a psicóloga mestra Anadir Tomé Oliari, que vai entrar um pouco mais a fundo sobre esse tema, levando sugestões, dicas para que a gente possa ajudar a nossa comunidade e todos os telespectadores que a TVBC está abrangendo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que estou muito nervosa, porque é a minha estreia. E se der alguns problemas, nós vamos corrigindo no percurso, ok? Então eu quero falar, durante esses 4 encontros, sobre o transtorno que leva as pessoas a viverem os transtornos depressivos ou transtorno de humor e como isso está presente no dia a dia, seja da sua vida, seja da nossa vida. Nós estamos aqui para contribuirmos da melhor forma possível e eu espero que vocês participem junto conosco, que seja um bate-papo, para que vocês compreendam também as suas indagações. Então, pergunte, faça a sua interação conosco. Nós não estamos aqui somente para falar, mas para ouvir, principalmente ouvir e levarmos o acolhimento das dores, que pode vir na forma de tristeza, de raiva, ou mágoa, ressentimento, medo. Não importa quais são as suas demandas, mas nós estamos aqui para fazer o acolhimento das dores. E se você acredita na vida, basta você ter esse desejo de superar, porque tem jeito. A cura vem quando você se prontifica. Então quero trazer aqui a nossa convidada especial, Anadir Tomé Oliari. Oi, Anadir, está me ouvindo? Estou te ouvindo bem, você está me ouvindo? Estou te ouvindo sim, vamos lá. Então, bom dia para você, para todo o pessoal aí. Quero primeiramente agradecer de coração o seu convite. Eu que agradeço, aceite. Eu sempre penso que quando a gente tem uma oportunidade de estar falando daquilo que a gente já sabe e aprendeu, que a vida nos ensinou, e a gente pode com isso contribuir com um pouco mais de alegria, um pouco mais de esperança no coração das pessoas, sempre é uma grande oportunidade. Então eu te agradeço. Gratidão, Anadir, A Anadir é daqui de Balneário Camboriú, porém ela está em Curitiba nesse momento, por isso ela está fazendo a transmissão ao vivo. Espero que numa próxima oportunidade, Anadir, você esteja aqui comigo para fazermos a continuidade, né, desse programa onde você carinhosamente aceitou o meu convite, mesmo sem saber qual seria a moldagem desse programa do podcast. Então, o podcast vai girar em torno do desenvolvimento humano, para trabalharmos as questões psicoemocionais que está respingando na sua vida familiar, na sua vida profissional, ou muitas vezes tirando o seu sono. Muitas vezes você está fazendo tratamento da terapia medicamentosa, porém não encontra uma evolução. Medicamento é importante, sim, o acompanhamento é extremamente importante, até mesmo para você amenizar os sintomas que os transtornos provocam, mas precisamos trabalhar também o foco que está gerando essa manifestação dos sintomas depressivos ou transtorno de ansiedade. Quem nunca passou por uma crise de ansiedade
ou vem arrastando um transtorno depressivo que muitas vezes você só enxerga quando a dor é física, quando você perde o sono, ou quando você perde a oportunidade de evoluir profissionalmente. Então eu pergunto para você, o que faz você sair da sua zona de conforto e o que você busca? Quais são as suas buscas? Porque todo ser humano tem um desejo, seja lá de crescimento profissional, seja de trabalhar a estruturação de uma família harmoniosa, porém, não encontramos muitas vezes em alguns trechos da vida. Então eu quero perguntar a você, quais são as suas buscas? Você que está me assistindo, participe, traga as suas questões, que estamos aqui, eu e a Nadir, para contribuirmos de forma direta. Nós não queremos um podcast de forma expositiva. Nós não estamos aqui como professoras, nós estamos aqui como ser humano, para acolher a sua dor, ouvir as suas necessidades e principalmente as dificuldades que impedem o seu avanço em diversas áreas da vida. Então, Anadir, vamos falar um pouquinho mais sobre as dificuldades comuns que as pessoas trazem, seja na sua supervisão em grupo, porque você trabalha com um grupo de psicólogos orientando. Eu também trabalho com um grupo de desenvolvimento, seja do autoconhecimento, seja grupo para transtorno de ansiedade ou para grupos de transtorno depressivos ou transtorno de humor. Então, fale um pouquinho mais quais são as demandas que têm se apresentado no seu dia a dia, Nadir. Então, eu além de dar supervisão, eu também faço atendimento psicoterápico online, individual e de grupo. E vou dizer para você, Marisa, uma das maiores queixas, se a gente for pensar no núcleo, é a falta de ser acolhido. É a falta de ser reconhecido como um ser importante e capaz de se autossustentar, de ter a sua autonomia. E isso vai permeando com sintomas, que às vezes são dores físicas, como você mesmo disse, e essas dores físicas têm no fundo, na sua origem, uma dor emocional, que não foi ouvida nem pela própria pessoa e nem pelo outro. Porque a gente é educado a não escutar as nossas dores físicas, emocionais, exato. Mas só dores físicas. Muito de fora, né? Exato. Então, se eu tenho medo, eu sou um bundão. Mas não, eu tenho medo. Se eu estou triste, é uma marica. Sabe? Se eu tenho medo, eu sou covarde. Então a gente tem a dor emocional legítima mostrada através de um rótulo social depreciativo, preconceituoso, de alguém que escuta essa dor e julga de uma forma errônea, errada, porque a gente aprendeu assim. Exato. Então, na realidade, eu convidaria já o grande desafio de nós nos escutarmos, ou escutar as nossas dores, legitimá-las, aceitá-las e tratá-las. Porque se eu tenho dor de dente, eu vou ao dentista. Mas se eu tenho uma depressão, se eu tenho um transtorno de amor, eu tenho que reconhecer e ir a um psicólogo. Mas ainda, Marisa, eu posso dizer para você, eu tenho 40 anos de psicoterapeuta. No início da minha profissão, era horrível ir ao psicólogo. Era, nossa, uma coisa de outro mundo, como se fosse. Mas hoje, ainda existe muito preconceito de não reconhecimento dessa dor emocional, né, Marisa? Então, as ansiedades, os temores... Para pensar que nós
crescemos ouvindo algumas colocações, engole o choro. Isso. Você não pode mostrar a sua fraqueza. Você precisa encarar a vida como uma pessoa forte, como pessoa corajosa. E esse postulado muitas vezes fica e continuamos carregando justamente essa mesma colocação. E nós camuflamos, nós escondemos essas dores que vem na forma de tristeza, vazio, muitas vezes esse medo que gera a ansiedade, onde tira o sono, porque nós nos deparamos com diversos gatilhos no dia a dia, né, Anadir? Quando nós tememos a perda de um emprego, de um contrato com um cliente, ou tememos diante da nossa relação profissional ou pessoal, conjugal, isso já é o suficiente para mobilizar o gatilho daquilo que está impresso em nós. Então é importante a gente ouvir essa voz interna e buscarmos ajuda. E normalmente nós buscamos ajuda com as pessoas mais próximas. E muitas vezes, Anadir, essas pessoas próximas não estão compreendendo essa manifestação de pedido de socorro. É onde a pessoa vive o sofrimento, arrasta esse sofrimento e ainda se sente na obrigação de permanecer calado. Isso, sem contar, Anadir, com o tabu que existe na nossa sociedade ainda hoje. Nós não somos treinados a olharmos para dentro somente para as demandas externas, para cobranças, metas, né? Produzirmos, termos uma profissão, ser bem-sucedido. Então tem várias cobranças que vêm do nosso meio, onde nós nos colocamos em último lugar quando se trata de dores psicoemocionais. Exato, Marisa. É hora quebrar um pouquinho esse tabu e falarmos sobre o assunto das dores, né? Que muitas vezes não precisa chegar ao extremo onde a pessoa busca encerrar a vida por não suportar a dor. Opa, está mudo? Ela não se reconhece e ela não se valida, então ela começa a entrar num estado de desesperança, que é muito comum hoje nos consultórios, a perda de sentido da vida, porque a pessoa foi se perdendo. E tem um fator muito importante, Marisa, que nós poderíamos estar falando agora, da diferença entre ouvir e escutar. Eu tenho até um videozinho no meu YouTube que fala essa diferença. Então, o que vai acontecer? O ouvir, eu vou ouvir com o meu ouvido, com o aparelho auditivo. E o escutar vai exigir uma percepção maior, uma compreensão do outro como ele é. Então, eu tenho uma escuta ativa. Eu vou tentar escutar sem julgar. Já na ouvir, a gente cria um tribunal dentro de nós, que quando o outro está falando, eu já estou me justificando. Exato. Eu já estou julgando, eu já estou criticando a ele ou a mim, porque digamos, é dinâmico isso. Eu também me ouço e não me escuto. Então, o acolhimento e a diminuição das dores emocionais, eu penso que vai estar claro quando eu diferenciar o ouvir e o escutar. Nós somos treinados, como você disse, aos nossos gatilhos internos e a nossa corresponder à expectativa do fora. Isso nos leva a ouvir e não escutar. Porque o escutar vai requerer presença física,
eu vou controlar minha mente, porque a minha mente é uma louca da casa, né? O pensamento, a gente não consegue se concentrar. Eu já estou pensando em outra coisa, eu já estou num outro lugar. Eu não estou aqui com meu marido, eu não estou aqui com meu filho, porque parece que se eu ficar aqui, eu estou perdendo tempo. Eu não estou deixando de ver as mídias sociais, eu não estou deixando de responder aquele cliente, eu não estou pensando na minha meta que eu tenho que cumprir. É uma perda de tempo. Então nós temos que trabalhar esse desejo de perder tempo com o outro. Anadir, Como se fosse perder tempo. Porque é ganhar tempo. Sim. Quantas vezes nós estamos no piloto automático, né, Anadir? Para analisar, né? Quando nós fazemos o trajeto, eu sempre trago esse exemplo. Quando nós fazemos o trajeto de casa até aqui, eu prestei atenção, além, né, do dirigir, eu prestei atenção no tempo, no que estava ao meu redor, né? Como se fosse a primeira vez, né? Exatamente. Então nós sempre estamos atendendo às demandas externas e não prestamos atenção. Aí se você me pergunta, Marisa, qual trajeto você fez? Me explica o que você viu no caminho. Muitas vezes eu não vou saber descrever isso, porque nós não estamos presentes, nem estamos sentindo aquilo que está acontecendo nesse exato momento. E da mesma forma, nós vivemos isso. Vou colocar aí um exemplo. Eu estou triste, porém eu não olho para essa tristeza. Aí quando você vai para uma consulta, o médico vai perguntar, ou o psicólogo vai perguntar, há quanto tempo você está vivendo essa tristeza? Aí você para analisar, acho que faz um mês. Ah não, faz mais tempo, faz 3 meses. Aí quando você pergunta, quando foi a primeira vez que você viveu essa emoção da tristeza, esse sentimento? Aí a pessoa volta um pouco mais no tempo e fala, não, eu sinto isso desde a minha pré-adolescência, ou alguns se conectam inclusive com a infância. E ela vem arrastando esse sentimento de uma forma tão viva, tão inteira, e qualquer gatilho externo é o suficiente para mobilizar esse transtorno que vem de forma depressiva. Quando nós falamos, Anadir, de uma pessoa que está doente, não consegue mais sair de casa, por síndrome do pânico, ou fobia social, ou simplesmente porque perdeu o interesse pela vida, é extremamente importante olharmos para essa pessoa que está relatando, colocando a sua alma aí de bandeja para ser ouvida, para ser compreendida. E o que nós vemos no nosso dia a dia, na nossa prática, seja em grupo, seja no atendimento individual? Como as pessoas, Anadir, trazem essas questões se tratando da prática? Porque ela não vai chegar no seu consultório ou no atendimento online consciente dessa dor. Muitas vezes ela vai trazer o quê? Ah, eu fui demitida. Ah, eu estou passando por um conflito no meu casamento. De alguma forma ela vai se conectar com fatores externos, porém, o que está levando à manifestação desse sintoma depressivo ou de ansiedade vem muito antes. Como as pessoas estão trazendo, Anadir, nos dias de hoje, essa demanda? Como você tem percebido isso? Muito importante isso que você está trazendo. Porque isso aparece realmente pela dor do externo gerando no interno. Exato. Só que já tinha essa dor interna. Então, vem de modo que eu terminei um relacionamento e agora me deparo com a dor do abandono. Só que ele não entende que ele está na dor do abandono.
Ele está na dor de que terminou o relacionamento. Exatamente. Mas ele vai entrar nos medos. Medo, será que eu vou dar conta? Medo, será que eu vou ter outra pessoa? Ou ele vem porque ele foi demitido. Então, eu vou ter força, eu não vou ser capaz de conseguir um outro trabalho. Só que isso já estava antes numa autoestima deformada, digamos, ou com baixa autoestima. Foram porque as impressões lá do passado. Exato. Talvez lá ele tenha uma vozinha nessa criança interna ferida dele. Sim. Que era a voz do pai, ou que era a voz da mãe, e não vamos entrar no julgamento desse pai e dessa mãe, que dizia para esse filho: você não termina nada o que você começa, você não é capaz de nada, olha o fulano como está melhor que você, olha o seu colega como vai bem na escola e você não vai. Então faz todo esse julgamento comparativo que nós não temos comparação. Cada ser é um ser único. Então, vem do externo, normalmente a demanda de busca. Mas já tem um interno machucado, que não foi escutado. Então eu volto a falar da importância da gente se escutar. E de escutar o outro. Porque se essa criança ou esse jovem, até adulto, ele teve alguém que o escutou, ele vai dizer para ele mesmo: puxa, eu sou importante. A minha parceira está me escutando. Puxa, eu sou importante. A minha mãe está me escutando. Ou o meu colega está me escutando. E aí talvez não precise chegar a um profissional que ele tem que pagar para ser escutado, porque infelizmente essa é a nossa profissão. E eu sempre, quando escuto com muita amorosidade. Porque eu penso, essa pessoa não foi escutada suficiente e amorosamente. Então, como é que eu posso abrir o meu coração para escutar e fazer um espelho para ele que ele é uma pessoa importante e que ele vai se sair dessa situação difícil que ele está vivendo? Então, vai aí uma dica, pessoal. Você que está perto dos seus filhos, acolha os seus filhos, ouça, preste atenção no que ele está falando, volte-se para o momento presente e acolha as dúvidas, os medos, as dificuldades de cada fase que o seu filho está passando, porque essa é a forma mais rápida de não adoecer seus filhos. Tenho certeza que todos os pais zelam pelo bem-estar dos filhos, mas a nossa rotina, o nosso dia a dia não permite que a gente separe esse tempo de escuta, de atribuir importância para aquilo que o teu filho está trazendo. Em que momento nós separamos esse tempinho para esse diálogo? Seja no horário do almoço ou num cafezinho da manhã. É muito importante a gente monitorar, porque a prevenção ainda é sempre o melhor caminho. A criança está em fase de formação de base, ela está vivendo suas experiências, vivendo as suas construções. E é importante que os pais, os referenciais, os cuidadores, fiquem atentos para isso, para que na fase adulta ele não se torne doente, que ele não tenha esse sentimento de frustração, de autoestima rebaixada ou de uma pessoa incapaz. Normalmente as pessoas entram nesse processo de adoecimento quando ela se perde, quando ela não tem uma boa base construída. Então você que está nos assistindo, não pense: opa, eu deixei de fazer isso. Ainda é tempo. Não importa em que idade, em que fase seus filhos estão, mas faça isso agora. Até adulto, até nós precisamos desse feedback, seja dos pais ou dos nossos filhos, seja do parceiro ou parceira. Nós precisamos desse feedback, desse acolhimento. E se esse é o caminho mais rápido para prevenir a doença,
dos transtornos, faça isso. Não vai custar R$1 e eu tenho certeza que vai prevenir de muitas situações indesejadas, de uso de terapia medicamentosa ou de longos anos de terapia. Então fica aqui uma dica, porque nós estamos tratando do acolhimento das dores psicoemocionais. Então, Anadir, vamos falar um pouco mais sobre as questões que está relacionado à vida a dois ou na vida profissional. De que forma os transtornos estão atuando que as pessoas não enxergam que estão vivendo essa travessia e simplesmente foca o olhar somente nas manifestações das dores fisiológicas. Ou seja, aí eu não estou dormindo direito, eu acordo de madrugada e não consigo dormir, fico andando de um lado para o outro, ou muitas vezes pela ansiedade, crises de ansiedade, né? Ela sente falta de ar, ou começa a ter palpitação no peito. Ou a pessoa que está arrastando um transtorno depressivo durante muito tempo, ela perde a energia, ela perde o interesse nos seus projetos de vida, ou de encarar um desafio, ou se perde no caminho. Sabe aquela situação onde a pessoa chega lá nos 30, 35 anos e a pessoa fala, não me reconheço mais quem eu sou. Eu sempre fui uma pessoa de garra, sempre fui uma pessoa enérgica e hoje eu não me reconheço. Como que isso está no nosso dia a dia, Anadir, quando se trata de um processo terapêutico? Como as pessoas trazem isso nos seus atendimentos? Eu vejo, Marisa, trazem como brigas, a gente briga demais, a gente discute demais. É o estresse. Eu não me escuto, o outro não me escuta, o outro faz o que quer, não olha para mim. Então vem uma reclamação de uma não completude da relação. E vem também uma ansiedade muito grande de resolução. E vem o medo do fracasso, e vem as incapacidades, e vem o medo da rejeição. Então, tudo isso vai estar no pacote do discurso da briga, ou do conflito de casal, ou da agressividade, porque hoje a gente vê uma alta agressividade nos casais. Então, eu diria, essa relação, ela é construída, ela não vem pronta, como a gente vai no mercado e compra pronto. Você vai e compra o seu vestido, rasgou, joga fora, né? Descoloriu, joga fora. O casamento e uma relação não é assim. Se eu quero construir uma relação, eu tenho que me deparar comigo mesmo, com aquilo que eu desejo do outro. Será que o outro dá conta daquilo que eu desejo que ele seja? Então, é muito assim, a gente tem muita expectativa sobre a outra pessoa, de que o outro tem que ser aquilo que eu gostaria que ele fosse. Exato. Mas aquilo que eu gostaria que ele fosse, ele dá conta de ser? E aquilo que ele gostaria que eu fosse, eu dou conta de ser? E aí tem as brigas. Parece simples. E não é tão complicado se a gente começar a pensar na individualidade de cada um e no quanto essa individualidade pode ser modificada. Porque a gente se molda, a gente se modifica no decorrer da nossa vida de uma forma fantástica. Porque a vida é dinâmica, a vida é movimento, a vida nos leva a buscar alternativas de solução. Só que se eu fico rodopiando em cima dessa amargura e da briga, eu me fecho e eu não enxergo alternativas.
Então a dica eu diria, afaste um pouco dessa coisa briguenta, olha de longe, como se você fosse um telespectador daquilo que está acontecendo com você mesmo. Você vai ver quanta coisa pequena você pode mudar, que vai fazer uma grande diferença. Nadir, mas quando a nossa criança interna não é compreendida, não foi acolhida em nenhum momento, entrar nesse piloto automático é a coisa mais fácil, né? Quando a gente se vê, nós estamos dentro de uma redoma, volto por N problemas, que a gente sempre vai se conectar com as questões mais práticas da nossa rotina, sendo que o problema não é aqui e agora. Muitas vezes nos obriga a olharmos para essa criança interna que está gritando por socorro, pedindo um novo olhar, uma ressignificação dessas memórias doloridas. E no dia a dia, muitos de nós não fazemos isso, nós não temos dado esse tempo para olharmos para as dores. E como separar esse tempo, Nadir? Porque o dia a dia exige tanto das pessoas que não separamos esse tempo de autoacolhimento, de autocuidado, de autoamor. O que você diz para essas pessoas que estão vivendo N conflitos e que você possa levar alternativa para essas pessoas olharem um pouco mais para essa criança interna? Sim. Eu diria para quem está vivendo conflito, primeiro aceitar que está vivendo um conflito. Porque muitas vezes a gente vê no consultório pessoas que vivem e convivem com abusos e nem percebem que estão sendo abusadas. E são pessoas que às vezes nem conseguem perceber que não se respeitam. Então, olhar com carinho para si mesmo, ser capaz de criar dentro de si mesmo uma mãe que se acolhe, um pai que diz, cara, vá para a vida, você é capaz. Então, a hora que a gente começa a criar dentro da gente esse olhar carinhoso e amoroso, e esse olhar de que eu sou capaz, e dentro da minha capacidade, e não, eu não quero ser como a Marisa, porque eu nunca vou ser como a Marisa, e nem a Marisa vai ser como a Nadir. Mas eu tenho as minhas características, eu tenho os dons que eu recebi da vida de Deus, e a Marisa tem os dela, e a gente se complementa. Então, olhar para si mesmo, se amar, se cuidar, reconhecer suas dores, isso me possibilita a entrar melhor na relação com o outro. Eu vou estar mais inteira comigo, automaticamente vou ser menos briguento com o outro. Agora, se o outro briga comigo e eu estou pacífica comigo, eu não estou com o copo cheio, né? Já derramo. Mas eu tenho um copo. Talvez eu escutando ele possa mudar, começar a fazer um processo de também eu sou importante, se reconhecer como pessoa. E aí começa uma pequena mudança. Porque às vezes a gente, sabe, Marisa, invalida aquelas pequenas mudanças do dia a dia, porque quer uma grande mudança. E a gente esquece que essas pequenas mudanças, nesse processo, vai dando uma grande mudança. E é importante a pessoa se dar. É importante a pessoa se dar a oportunidade de entrar nessa nova caminhada, uma maneira diferente, né? Não é uma nova caminhada, é uma maneira diferente de transitar diante da vida. Não tem uma solução mágica se tratando, né, de desenvolvimento pessoal. A escalada da vida nos mostra que é esse mesmo caminho, porém com uma forma diferente de caminhar.
Nadir, eu lembro que no ano de 2011, a gente vai fazendo retrospecto e a gente vai vendo como a gente está envelhecendo, né? No ano de 2011, quando eu fui sua aluna da especialização, eu digo que ali você se apresentou como uma mestra de verdade, né? Quando eu coloquei as minhas dores, as minhas dificuldades, você foi muito diplomática, foi muito mestra no acolhimento dessas dores e perguntas que eu tinha. Quando você deu um feedback dizendo, eu te entendo, um dia já estive nesse seu lugar e eu fiz disso uma grande oportunidade para crescer. Ali eu digo que você foi muito humana, não somente uma grande profissional, mas foi uma pessoa extremamente humana e acolhedora. Então, eu quero dizer para você que está nos assistindo agora, se você tem passado por situações difíceis, como nós estamos falando aqui, na área de relacionamento, seja na área profissional, e sente suas dúvidas, onde a sua autoestima rebaixou, onde você não acredita mais nos seus potenciais, nem nos seus dons e talentos. Passe a acreditar. É somente uma travessia. Se você pode avançar, vai depender somente de uma coisa. Se você tem um desejo ou um sonho, por mais pequeno que seja, se você tem isso, agarre com unhas e dentes e faça a sua escalada para uma vida melhor. Não existe problema que não tenha solução, senão a morte. Mas se você está vivo ou viva, está trazendo esses questionamentos, acredite que você está no momento mais fértil da sua vida, onde você está lutando internamente pela vida e não simplesmente vivendo esse conformismo. Então olhe para essa esperança que está aí dentro de você. Se você está depressiva ou ansioso e você está tropeçando na sua escalada evolutiva profissionalmente, olhe para essa manifestação que hoje você pode enxergar como uma área muito negativa e que você não vai sair desse fundo do poço. Acredita nessa pontinha de esperança e comece a sua escalada, assim como um dia eu levei todas as questões para a Nadir, que está aqui falando conosco, onde ela fez o acolhimento dessas dores e me incentivou a buscar a minha escalada. Então, se existe vida, existe solução. Então, Nadir, eu quero perguntar para você, qual a dica que você traz não só para os seus alunos de especialização, para as suas supervisionadas ou supervisionados, ou para os seus grupos ou nos atendimentos individuais? O que você quer dizer para esse público que está buscando essa mudança interna? Eu diria 3 coisas. Primeiro, seja corajoso ou corajosa. Você já é. Descubra porque isso está dentro de você. Porque se você está vivo, você tem coragem. Coragem de sair dessa zona de acomodação negativa, eu vou dizer, que te leva a sofrimento, que te gera dores, que te gera angústia. Para sair disso, a gente tem que ter coragem. Então, primeiro, coragem. Segundo, confiança. Confie que dentro de você tem recursos que ainda você não encontrou, mas eles existem. Porque todos nós temos um potencial criativo imenso dentro de nós. Então, acreditar que esse momento de dor é uma grande oportunidade de fazer um salto qualitativo na minha vida, de fazer mudanças que eu ainda não tinha pensado que era necessário fazer. Mas agora é o momento. Então, com coragem, com essa confiança,
e com esperança. Esperança do quê? Não sei, na sua vida, mas se você está vivo é porque você tem coisas a aprender, então espere na vida, espere em você mesmo, espere em alguém que possa te ajudar, porque busca ajuda se você não consegue. Tem muitos profissionais excelentes e a gente também está aí disponível, né, Marisa? Sim, então, com certeza. Esperança, mas acima de tudo, esperança na vida ou em Deus, quem tem um Deus, ou esperança no Criador, quem acredita no Criador, que organiza tudo, que nos trouxe até aqui. Então eu penso que essas três são importantes: coragem, confiança e esperança. E aí com certeza você vai chegar em um bom lugar, diferente desse que você está hoje, porque a gente recebe muitas dores. E assim, a minha experiência de 40 anos me faz acreditar que os piores quadros ainda assim têm alguma mudança, que pode não ser a mudança que eu gostaria, mas é a mudança possível. E aceitar essa mudança possível é muito importante. Bacana, Nadir. Nadir, uma das coisas, e eu quero falar contigo, porque sair dessa zona de acomodação, como a Nadir acabou de falar, exige um pouco mais. Por quê? Muitas vezes nós estamos conectados no mesmo padrão de relacionamento que nós recebemos na nossa criação, na nossa trajetória de vida. Sabe aquela situação de se sentir pertencente a um sistema familiar que já nutria modelos de tristeza, ou de raiva, ou de medo? Até mesmo quando você vai numa consulta médica e o profissional pergunta: tem um histórico familiar? Aí a pessoa dá aquele sorriso e fala assim: minha mãe meu avô era. Então, essa acomodação muitas vezes faz você se sentir pertencente ao sistema. Porém, eu digo, não há necessidade de você manter essa lealdade no sistema familiar para ser pertencente. Você vai continuar sendo pertencente ao sistema familiar, sim. Porém, você não precisa se conectar pela dor. Você pode dar ênfase em todas as forças, qualidades, potencialidades que também já está em você, que você já recebeu como herança, as formas de superações. Porque diante de todas as dores, eles passaram por aprendizagens. Eles passaram por muitas dificuldades, seja lá os nossos avós, seja os nossos pais, ou nós mesmos. Mas em cada dificuldade nós acumulamos aprendizagens de superações. E tudo isso está disponível também no seu DNA sutil e que você pode olhar para isso. Nós não precisamos olhar somente para o lado negativo. Nós temos as duas partes. Assim como nós temos o lado das emoções negativas, nós temos também as emoções positivas. E por que não olharmos para tudo isso? Então, nos nossos encontros, nós vamos trabalhar promovendo esse desenvolvimento psicoemocional para que você não fique preso somente nos transtornos ou nos impedimentos na sua escalada profissional ou em todas as outras áreas. Então a Nadir pode falar um pouco mais, porque ela publicou um livro que traz essas informações que eu acho muito importante vocês conhecerem, assim como eu tenho um grupo de desenvolvimento psicoemocional, onde vocês podem enviar direct e entrar em contato para compreender um pouco mais sobre esse trabalho. Então, se você vive as dores e busca uma solução, preste atenção nessa fala que a Nadir vai mostrar agora. Muito bem. O meu livro chama-se Aconselhamento, Construindo Relacionamentos Significativos.
Ele é voltado para as pessoas que têm dificuldades de relacionamento, ou que querem melhorar os seus relacionamentos, porque eu penso que a gente não pode focar só na dificuldade, mas entender a dificuldade como um trampolim para um alçar um espaço melhor, mais saudável. E ali tem várias atitudes que são importantes no relacionamento, para manter um relacionamento saudável. Então nós temos o que? Atitude de respeito, que é respeitar o outro como um ser sagrado, ele é único, não tem ninguém igual a ele, assim como ninguém é igual a mim. Tem o fazer perguntas, porque quando a gente escuta alguém, a gente já quer dar solução, a gente quer dar resposta. E na realidade, uma pergunta gera N respostas. Se eu dou a resposta, eu já fecho, mas se eu faço a pergunta, eu abro a cabeça, o pensamento da outra pessoa que está na dificuldade. Então, fazer perguntas, escutar com essa escutativa, participativa, isso tudo contribui nos nossos relacionamentos. Entender que tem alternativas de saída, a gente não precisa dar resposta, mas o outro tem dentro dele esse potencial de saída, de busca, de solução. Esse pensar, ao invés de se pensar de culpa, que nos aflige e que é uma coisa que vem muito dos nossos dias a dias. As pessoas vêm culpadas e essa culpa escraviza, aprisiona, gera medo, gera insônia, gera, sabe, N coisas de ansiedade, enfim. E na realidade nós não somos culpados de nada. Porque nós somos assim, porque temos toda uma complexidade que nos tornou essa pessoa que eu sou hoje. Quer sejam os valores herdados da família, como a Marisa colocou. Então, nossos pais têm uma trajetória, nossos avós tiveram uma trajetória, nos passaram valores, passaram e superaram dificuldades. Isso tudo está no nosso DNA mesmo, como a Marisa mesmo falou, está ali. E isso temos que acessar. Porque às vezes nessa ansiedade, nesse medo, nessa angústia, nessa insônia, eu não acesso esses recursos que eu tenho. Então mergulhar dentro da gente e sair disso para um lugar melhor. Não pensar dentro do quadradinho como nós fomos formados, educados, né? Porque a nossa educação, como diz Paulo Freire, é uma educação bancária. Ou seja, você está no banquinho, você escreve, copia, e não pensa, não reflete, não busca alternativas, sabe? Então sempre buscar uma terceira saída, não só de sim e de não, mas tem outra, qual é a outra? O que eu não estou dando conta de pensar? Então tudo isso vai ampliando a nossa forma de ser, a nossa forma de olhar a vida, e de nós olharmos as nossas relações. Então, eu diria assim, como diz Mohan, mude sua forma de pensar. Se você quer mudar a educação, não mude a legislação, mude o pensamento dos professores. Então, eu diria, se você quer sair dessa zona de conforto, não culpabilize seu pai, sua mãe, você, seu parceiro, a vida, o teu chefe, o teu colega. Não se culpabilize. Mas mude a sua forma de pensar. Ou seja, o que eu não fiz, que eu poderia fazer, que mudaria a minha vida. Às vezes é simplesmente sair e ligar para um terapeuta e marcar uma sessão. Às vezes é ligar para sua mãe e dizer eu quero um abraço, ou eu te perdoo, ou eu me perdoo de todas essas loucuras que eu fiz na minha vida. A partir de agora quero a cada dia dar um passinho no caminho da doença, da saúde, desculpa, deixando a doença de lado. Porque não é fácil, o caminho da saúde é mais difícil que o caminho da doença. Porque o caminho da doença acomoda, mesmo que esteja num espaço ruim. E o caminho da saúde
nos desafia a cada dia encontrar um novo sentido, porque ele existe, só que eu às vezes não vejo. Bacana, Nadir. Eu falo assim que nós temos uma predisposição a nos encaixarmos naquela caminhada mais dolorida, sofrida, difícil, e até reclamamos no meio do trajeto. Mas isso nos dá uma sensação de pertencimento, porque nós crescemos muitas vezes ouvindo aquela frase: a vida é difícil. Você acha que tudo cai do céu? Nada cai do céu, nada você recebe de mão beijada, mas você precisa lutar por isso. Mas quando nós falamos sobre as mudanças ou melhorias que podemos fazer, que está ao nosso alcance, eu digo uma coisa: todas as resoluções, inclusive curas, estão disponíveis dentro de nós. Basta acessarmos e termos a coragem do enfrentamento, como a Nadir acabou de falar. Nós precisamos olhar para isso. A pergunta que a Nadir faz, por que disso? Nós encontramos muitas respostas, muitas justificativas. Agora a pergunta é: para que ficarmos numa área de sofrimento, sendo que nós temos os recursos para superarmos essa dor? Será que impede por questão de não querer sair desse sentimento de pertencimento pela dor? O medo de trilhar uma nova forma diferente de caminhar? O que te mantém prisioneiro dentro dessa área de sofrimento? Você já parou para questionar isso? Quando eu fui buscar ajuda, não foi por escalada profissionalmente ou porque eu queria acumular título de especialista em terapia sistêmica familiar, não era isso. O que me levou a essa caminhada foi justamente as minhas próprias dores, que eu não compreendia dentro de uma visão mais cartesiana. Quando eu passei a compreender o que estava por trás dos bastidores das minhas dores e sofrimento, eu pude ter a leitura e, inclusive, a forma de resolver isso. E na medida que a gente vai se desfazendo dessas bagagens de dores, abre espaço para o renovo. É a mesma coisa você fazer uma faxina no seu quarto. Sabe quando você abre o armário, você tira todas as roupas velhas, os calçados que você não usa mais, as bolsas antigas? É a mesma coisa, você vai limpando, e abre espaço e você começa a vislumbrar novas perspectivas, onde você começa a olhar para o seu quarto de uma forma diferente, onde você quer decorar as coisas ao seu modo, onde você quer um ambiente mais leve. É o que acontece dentro de nós. Agora, enquanto nós ficarmos agarradas ao sofrimento, pela necessidade de pertencimento, nós não trazemos o renovo. Muitas vezes é uma pequena virada de chave. A pergunta não é nem por que ficarmos nesse lugar tão sofrido, mas é para quê? Porque o para quê nos obriga a olharmos para dentro. Quantas vezes nós batemos o pé, choramos, reclamamos que queremos uma vida mais leve. Porém, nós lutamos, racionalizamos, justificamos para não olharmos para dentro. Mas quando você olhar para dentro e considerar as dores que estão gritando por resoluções, você vai perceber a mudança fantástica que você faz dentro de você. Então olhe para essa dor que você está carregando há muito tempo e que hoje está respingando em diversas áreas da sua vida. Esse é o momento, é a oportunidade. Existe um ditado oriental que diz que o mestre se apresenta quando o discípulo está pronto.
Então, que seja a mestra Anadir, seja o trabalho no grupo de desenvolvimento psicoemocional, mas olhe para essa oportunidade que está aí diante de você e o que você quer fazer por você. Então, Anadir, eu devolvo a palavra para você, para que você leve esse espaço para as pessoas se conectarem com a sua ajuda, com o seu acolhimento, principalmente quem consegue identificar e nesse momento se encoraja a olhar para dentro. Né? Carl Gustav Jung, inclusive, fala que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então, o que você diz para o público que está aqui conosco hoje ou que vem assistir depois? Eu acrescentaria a sua pergunta do para quê? Eu diria para a pessoa que está aí vivendo a dor, ou para a pessoa que está acolhendo uma dor familiar, que pense nessas 3 perguntas mágicas. O que, como e para quê? Então, o que está acontecendo aqui agora? O que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? Como eu vou sair daqui? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso pensar diferente? Para que eu estou vivendo isso? E não por quê? Ou porque ele leva para a culpabilidade. E essas 3 perguntas mágicas, que eu tenho até um vídeo também no meu YouTube que fala, elas levam você a sair deste lugar de dor para uma saída diferente de onde você está. Que ainda pode não ser o lugar que você gostaria de estar. Isso é muito importante, porque as expectativas nos matam. A expectativa, você espera aquilo que às vezes você não dá conta de ver. Então, validar esse pequeno mudança, esse pequeno passo com essas 3 perguntas, vai te levar num lugar seguro. E se você não consegue fazer isso sozinha, busque ajuda. Que pode ser de um colega, que pode ser de um mentor, que pode ser de um psicólogo, que pode ser do seu mentor espiritual, o seu pastor, o seu padre, enfim. Permita que outras pessoas te ajudem a responder essas 3 perguntas. Porque isso vai te fazer sair desse rodopio da dor, da crise, do sofrimento. Vai te impulsionar a uma saída. Okay. Que não precisa ser acabar com a sua vida. Anadir, nós estamos chegando no final do programa. Na próxima semana, pessoal, terça-feira, 9 horas em ponto, estarei aqui novamente para falarmos um pouco mais sobre o desenvolvimento psicoemocional, independentemente da área que você está vivendo essa dificuldade. Eu quero agradecer a presença da minha querida parceira, amiga, mestra Anadir Oliari, que está aqui estreando o programa comigo, onde eu estou muito nervosa. Muitas falhas vão acontecer, mas é aquilo que eu digo. Estou aqui, humildemente, para aprendermos essa caminhada nova juntas. Muito obrigada, pessoal. Gratidão pela participação e pelo tempo que você esteve aqui conosco ou que possa vir assistir nos próximos encontros. Gratidão, pessoal. Até a próxima terça-feira, às 9 horas, aqui no nosso programa Mais Saúde. Um beijo para vocês e até lá. Até lá.